exatamente 6 horas, né? A gente vai dar início à reunião do Programa de Capacitação em Endoscopia da Via Bilipancreática Avançada, do Hospital 9 de Julho, e hoje vai ser a última reunião do ano e a gente volta depois, na segunda semana, aliás, na terceira semana de janeiro. Então, o Gessé hoje vai apresentar um artigo científico para a gente. Ele vai ter 15 minutos para fazer essa apresentação, depois a gente vai discutir. Depois o Facundo vai apresentar um caso clínico também, né, com os mesmos 15 minutos. E, por fim, o Rodrigo Surjan vai fazer uma pequena apresentação, uma breve apresentação para a gente, né, sobre um tema que eu não me recordo agora, mas ele vai apresentar e a gente vai saber. Então, Gessé, fique bem à vontade, pode começar a sua apresentação e boa sorte a todos aí. Vamos lá. Vamos lá. Então, bom dia a todos. Meu nome é Gessé Clementino, sou estagiário da capacitação em ecoendoscopia do Hospital 9 de Julho. E dando início à nossa reunião clínica de hoje, nós trouxemos um artigo para discussão, cujo título os senhores podem ver nesse slide. Então, vigilância dos indivíduos de alto risco para câncer de pâncreas com ecoendoscopia e ressonância, uma meta-análise. Esse estudo ele foi publicado na edição desse mês da Pancreatology. Na introdução do trabalho, tem duas informações importantes a serem pontuadas. De acordo com o último consenso do Consórcio Internacional para Rastreamento do Câncer de Pâncreas, quem são os indivíduos de alto risco para câncer de pâncreas? Então, eles pontuam que são indivíduos que têm na família o câncer de pâncreas familiar, indivíduos portadores de síndrome de Peutz-Jeghers, indivíduos que possuem mutações no gene CDKN2A, ou portadores de síndrome de Lynch, ou mutação na ATM, ou no PALB2, essas mutações devem ser associadas com pelo menos um parente de primeiro grau acometido pela neoplasia. Ou eles possuírem mutações no BRCA2 com pelo menos um parente de primeiro grau acometido ou dois parentes de qualquer grau acometidos. E quais são os objetivos do rastreamento para câncer de pâncreas nesses pacientes? Encontrar lesões pré-malignas, por exemplo, o panin do triplo 3 e o IPNM com displasia de alto grau, e adenocarcinomas em seus estágios mais iniciais, como T1, N0, M0. Essas lesões são as lesões com melhor prognóstico no tratamento cirúrgico e são os objetivos do rastreamento desses pacientes. O objetivo do trabalho é avaliar a efetividade dos programas de rastreamento para câncer de pâncreas em indivíduos de alto risco e comparar a ecoendoscopia e a ressonância para essa finalidade. No tocante aos métodos, o estudo trata-se de uma revisão sistemática com meta-análise de estudos prospectivos, né? A revisão sistemática envolveu estudos publicados na Medline e na Embase até abril de 2019 e estudos que utilizaram a ecoendoscopia e a ressonância para o rastreamento de pacientes de alto risco para câncer de pâncreas. Foram incluídos 24 estudos com 2.112 pacientes. 7 desses estudos utilizaram apenas a ressonância, 11 apenas a ecoendoscopia e 6 utilizaram ambos os métodos. A média de idade dos pacientes envolvidos nos estudos é de 50 a 56 anos de idade. E os autores, eles coletaram dados desses estudos com relação a 6 desfechos. Então, eles coletaram o número de pacientes que foram diagnosticados com anormalidades pancreáticas focais nos estudos de imagem. Quando eles falam anormalidades pancreáticas focais, eles falam qualquer tipo de anormalidade focal, seja ela lesão cística, sólida, displasia de alto grau, adenocarcinoma, dilatação do ducto principal, a dilatação focal no ducto principal e áreas com focos hipo ou hiperecogênicos. Também coletaram o número de pacientes com diagnóstico de lesões císticas, lesões sólidas,
lesões com displasia de alto grau e adenocarcinoma inicial, T1N0, M0. Esse desfecho aqui foi o mais importante do trabalho, que eles deram mais enfoque, porque, como eu falei para vocês anteriormente, é o objetivo do programa de rastreamento. Né? Também coletaram, os pacientes foram diagnosticados com adenocarcinoma de qualquer outro estágio. Esse aqui foi o segundo desfecho mais importante do trabalho. E, por fim, eles coletaram o número de cirurgias que foram realizadas para ressecção das lesões detectadas pelos exames de imagem. Na análise estatística, com os dados dos desfechos que eu falei anteriormente, os autores fizeram análise estatística em 3 etapas. Na primeira etapa, eles calcularam a proporção ou porcentagem dos pacientes submetidos à ecoendoscopia que tiveram o diagnóstico de cada um dos desfechos. Também pegaram a porcentagem ou proporção dos pacientes submetidos à ressonância que tiveram o diagnóstico de cada um dos desfechos. E com esses dados das proporções, eles compararam o rendimento da ecoendoscopia e da ressonância para cada um daqueles desfechos que eu falei. Na segunda etapa da análise estatística, eles calcularam a proporção ou a porcentagem de pacientes que tiveram o diagnóstico de cada um dos desfechos, independentemente do tipo de exame de imagem que foi feito. Ou seja, eles calcularam o rendimento do rastreamento para cada um dos desfechos. E, por fim, eles calcularam o número necessário para rastreamento. O que seria isso? Seria o número de pacientes a serem rastreados para o diagnóstico de um caso de displasia de alto grau ou adenocarcinoma inicial, que é o objetivo do programa de rastreamento. No tocante aos resultados, esmiuçando, né, detalhando mais esses resultados, essa análise estatística, nessa tabela nós podemos ver a primeira etapa daquela análise estatística que eu falei anteriormente. Então, aqui nessa coluna, nessa segunda coluna maior aqui, nós podemos ver a proporção de pacientes que foram submetidos à ressonância e tiveram o diagnóstico de cada um dos 6 desfechos. Aqui nós temos a proporção de pacientes que foram submetidos à ecoendoscopia e tiveram o diagnóstico de cada um dos desfechos. E, por fim, o valor do P, né, na comparação da ressonância com a ecoendoscopia para cada um dos desfechos. E, observando os dados dessa análise estatística, os autores viram que houve diferença estatisticamente significante apenas no tocante às anormalidades pancreáticas focais. A ecoendoscopia diagnosticou dos 34 pacientes submetidos à ecoendoscopia, foram diagnosticados com anormalidades pancreáticas focais. 31 pacientes submetidos à ressonância tiveram o mesmo diagnóstico, mostrando a maior sensibilidade da ecoendoscopia para o diagnóstico de lesões de anormalidades pancreáticas focais. Os demais desfechos tiveram o mesmo resultado, tanto para a ecoendoscopia como para a ressonância, sem diferença estatisticamente significante. Aqui nesse slide, nós podemos ver os 2 forest plots das informações da tabela do slide anterior. Então, aqui do lado esquerdo, nós vemos o forest plot com relação aos pacientes com displasia de alto grau e adenocarcinoma inicial, T1, N0, M0. E nós podemos ver que a comparação da ecoendoscopia com a ressonância não foi estatisticamente significante, um P de 0,47. Já aqui do lado direito, nós vemos o forest plot com relação aos pacientes que tiveram o diagnóstico de adenocarcinoma em qualquer outro estágio. E a comparação da ecoendoscopia com a ressonância também não foi estatisticamente significante a diferença. Já nesse slide, nós vemos a segunda etapa da análise estatística, em que os autores buscaram avaliar o rendimento total do rastreamento, ou seja, o número de pacientes que foram diagnosticados, né, com cada um dos desfechos, independentemente do exame de imagem que foi feito. Então, aqui no forest plot do lado esquerdo, nós vemos que foi construído com relação ao número de pacientes que tiveram diagnóstico com displasia de alto grau e adenocarcinoma inicial. Ou seja, 0,9% dos pacientes submetidos ao rastreamento tiveram o diagnóstico de displasia de alto grau e adenocarcinoma inicial, que é o objetivo principal do rastreamento.
Já do lado direito, aqui no forest plot da direita, nós vemos que 1,2% de todos os pacientes submetidos ao rastreamento tiveram o diagnóstico de adenocarcinoma em qualquer outro estágio. E com os dados utilizados no slide anterior, eles calcularam o número necessário para o rastreamento. Então, como eu falei, 0,9% dos pacientes rastreados foram diagnosticados com displasia de alto grau ou adenocarcinoma inicial. E aí eles calcularam o número necessário para o rastreamento, que é 1 dividido por essa porcentagem aqui anterior. E o resultado foi 111 pacientes precisam ser rastreados para detectar um caso de lesão pré-maligna ou maligna na sua fase inicial. E esse resultado do rastreamento para o câncer de pâncreas nos indivíduos de alto grau, de alto risco para câncer de pâncreas, não é tão diferente de outros rastreamentos já bem consolidados na literatura, como, por exemplo, o rastreamento para câncer de cólon na colonoscopia. O número necessário para tratar é de 10 a 36. Já o rastreamento para câncer de pulmão por TC de tórax, o número necessário para tratar é de 98. Então, não são números muito distantes do rastreamento para câncer de pâncreas em indivíduos de alto risco. Quais seriam os pontos fortes do trabalho? Então, atualmente é a maior meta-análise sobre rastreamento de câncer de pâncreas, envolvendo 24 estudos e 2.112 pacientes de várias etnias, o que facilita a generalização dos resultados. Utilizou apenas estudos prospectivos na análise estatística. Comparou a ecoendoscopia com a ressonância nos diagnósticos de vários desfechos. O desfecho objetivo do rastreamento, como eu falei anteriormente, que é a displasia de alto grau e o adenocarcinoma inicial, foi definido de acordo com o último consenso publicado. E não houveram conflitos de interesses descritos. Houve financiamento do estudo pela American Cancer Society. Com relação aos pontos fracos do estudo, houve uma grande variação na definição para indivíduos de alto risco dentre os estudos e também dos protocolos de rastreamento seguidos em cada um dos estudos, dificultando as comparações. Houve heterogeneidade nos resultados dos estudos utilizados. Contudo, essa heterogeneidade foi mais baixa nos desfechos de maior interesse. Houve um possível viés de publicação nos estudos utilizados, como nós podemos ver nesse gráfico do funil invertido. A maior parte dos estudos, as bolinhas, estão do lado direito. Então, quer dizer que, provavelmente, sobre o tema, há uma publicação, há uma tendência à publicação de estudos com resultados positivos. As informações em alguns estudos elas foram limitadas, então não havia dados para todos os desfechos em todos os estudos. Não foi possível a análise por subgrupo de paciente de alto risco, então fazer uma análise só para os pacientes com câncer de pâncreas familiar, só síndrome de Peutz-Jeghers, não deu para fazer isso porque não havia dados suficientes em todos os estudos. E não foi possível determinar qual programa de rastreamento confere benefício na sobrevida dos pacientes, devido ao pequeno período de seguimento dos pacientes na maioria dos estudos. Obrigado. Muito bom. Realmente esse é um trabalho interessante, né? Mas a gente percebe nesse trabalho que existe infelizmente, uma dificuldade muito grande para você fazer o diagnóstico. E a gente observa isso exatamente aí, ó, nesse slide que ele está colocando na tela aí, né? Como é diversificado, né? Você vê, por exemplo, a displasia de alto grau ou o adenocarcinoma precoce, o próprio adenocarcinoma pancreático. Aí ele descreve como anormalidade focal pancreática. E a gente se pergunta, bom, o que é isso, né? O que é uma normalidade focal pancreática? É uma pequena área de alteração do parênquima, mas que alteração é essa? A alteração é cística, da qual ele faz o diagnóstico, a alteração é sólida. Então, você vê que existe uma dificuldade ainda
que eu sempre digo, é por isso que a gente sempre tenta participar com patologistas em sala, que é o seguinte: existe uma dificuldade ainda de determinar exatamente aquilo que é e quais são as alterações macroscópicas que podem ocorrer na glândula pancreática. Eu me lembro, quando eu era residente, que os médicos sempre diziam assim: pancreatite focal não existe. Pancreatite focal é apenas uma criação, uma alucinação dos radiologistas. E a gente vê que realmente não é verdade, né? A gente encontra, por exemplo, alguns casos de áreas sólidas, hipoecóicas, às vezes isoecóicas, e que faz supor se tratar de uma área sólida única e exclusivamente sobre isso, né? Ou seja, ou é um adenocarcinoma. A gente tem as lesões císticas, que são extremamente variadas no seu conjunto, e nós temos realmente o adenocarcinoma, que é muito bem caracterizado pela ecoendoscopia. Então, na verdade, quando a gente vê um trabalho desses, sendo publicado em 2020, a gente percebe o quão difícil é fazer o diagnóstico de um câncer de pâncreas. Já é difícil fazer um diagnóstico no câncer de pâncreas quando a gente tem todas essas entidades macroscópicas, né, patológicas, que é o câncer precoce, a displasia de alto grau, o adenocarcinoma, a lesão cística e a lesão sólida. Imagina a gente tentar fazer o diagnóstico de uma displasia de alto grau ou de um adenocarcinoma em fase inicial. Realmente é extremamente difícil mesmo, e é isso que mostra o trabalho. Sem sombra de dúvida, eu acho que a ecoendoscopia e a ressonância, elas são dois métodos hoje que devem fazer parte da propedêutica da glândula pancreática. Não tem como você tomar qualquer tipo de atitude em relação ao manejo, em relação à estratégia terapêutica, se você não usar essas duas ferramentas. Então, eu gostaria de abrir a discussão para quem está aí, por favor, na plateia, fique bem à vontade. Se alguém quiser fazer algum comentário, eu acho que é um tema extremamente interessante e que a gente busca, né? Da mesma forma que a gente buscou no estômago, que a gente busca no cólon, a gente agora tem buscado cânceres em fase inicial para tentar dar uma melhor sobrevivência para esses pacientes. Então, eu gostaria de abrir. Marcos, você quer fazer algum comentário? Bom dia a todos. Esse é um assunto assim importante e que há anos eu venho ouvindo que não tem algo definido como a gente tem na colonoscopia, né, para o câncer coloretal, e continua ainda essa interrogação. Mas o que é importante é ficar atento a esses fatores de risco, né, que o Gessé comentou. Mais uma vez, a demonstração que a ressonância é o método de escolha em relação à tomografia para avaliar a glândula pancreática, né? E surge um método que realmente pode definir, especialmente relacionado com a punção, que é a ecoendoscopia, né? A ecoendoscopia é um método fundamental e uma das razões do surgimento há mais de 30 anos da ecoendoscopia foi a dificuldade de estudar a glândula, né? Que naquela época a tomografia não era tão desenvolvida, né? Aí surgiu a ecoendoscopia, né? Que era um exame que o aparelho ficava muito próximo da glândula, né? A ecoendoscopia, o surgimento da ecoendoscopia foi também para melhor avaliar a glândula, né? Bem, enfim, quando chega um paciente parente de um paciente que teve neoplasia no consultório, né? O primeiro exame que a gente faz é a ressonância, né? E a partir daí, a gente não tem uma normatização. Faz ressonância todo ano, faz ressonância um ano e outro ano faz a ecoendoscopia. O importante é que a gente tem que buscar, sempre dentro do possível, né, o diagnóstico precoce, o diagnóstico inicial. E essas são as duas ferramentas. E algo que vem se fazendo cada vez
Mas, né, especialmente quando tem um parente com alguma doença relevante do pâncreas, é o estudo genético, né, que cada vez mais vem se fazendo, né, não só para tumor de colo e outros tumores, né? Enfim, mas temos essas duas ferramentas que são importantes, além do estudo genético e uma história clínica bem feita, né, para a gente amenizar esse problema que é um problema assim crítico, que é o tumor de pâncreas. Beleza, Marcos, é isso aí mesmo. Exatamente isso, realmente totalmente de acordo. Alguém mais quer fazer algum comentário? Perfeito. Então, agora vamos passar para a segunda parte, que é o caso clínico, né? O Facundo vai apresentar o caso clínico e aí a gente vai discutindo. Bom, agora sim, então, bom dia a todos novamente. A maioria já me conhece, mas meu nome é Facundo e eu sou estagiário da capacitação em econoscopia e econoscopia biopancreática do Hospital 9 de Julho. E então, o caso clínico que eu trouxe para vocês hoje, deixa eu passar aqui. Okay. Um caso clínico de uma paciente de sexo feminino de 73 anos. Na anamnesis, ela refere que ela é etilista de moderada hierarquia, que não é uma paciente que bebeu a vida toda, mas, por exemplo, na última pandemia bebia todos os dias. Aí ela foi fazer como exame de rotina, uns laboratórios, e dentro dos exames veio enzimas pancreáticas elevadas. Isso foi nesse ano, outubro de 2020, e cabe destacar que a paciente tinha feito em fevereiro desse ano os mesmos exames e todos normais. E ela não referia sintomas, paciente assintomática. Depois, na anamnese mais profunda, até ela referiu um desconforto, algumas dores difusas, mas assim, só isso aí. Esses foram os valores dos exames, a lipase de 1000, a amilase de 600, o resto do hepatograma normal, FAO de 83, GTT 29 e bilirrubina total direta normal. O CA 19,9, que foi feito após, elevado, de 170. Então, a paciente, após os exames de rotina, foi encaminhada para realizar uma ressonância abdominal e uma ecoendoscopia abdominal. O que acontece? A paciente chegou no nosso serviço, tinha feito a ressonância, mas não tinha o laudo e não tinha as imagens. É por isso que a gente realizou a ecoendoscopia, e num primeiro momento, em outubro de 2020. Os principais achados do exame foram, em primeiro lugar, a gente achou um parênquima pancreático heterogêneo, com lobularidades irregular, e o mesmo que o ducto pancreático, que vocês veem aqui na imagem da direita, um ducto pancreático que media na cabeça 5 milímetros, lembrando que o tamanho normal, o calibre normal, na cabeça vai até 4 milímetros aproximadamente, e o ducto pancreático, e no corpo 3 milímetros. E um ducto pancreático que era tortuoso, com as suas paredes hiperecoicas. Bom, e a gente ficou na dúvida se que estava ectasiado ou dilatado essa vez. E tinha, além dessas características, algumas áreas císticas no corpo cauda, mas elas eram menores. A maior área cística que a gente, nesse momento, evidenciou foi na cabeça pancreática, uma área cística com septos, com uma comunicação com o ducto pancreático, e que media, dessa vez, 7 por 6 milímetros. Até aí tudo bem, só que a paciente aí chegou e trouxe o laudo e as imagens da ressonância. Isso aqui, mais ou menos, foram os achados da primeira econoscopia que acabei de falar. E a conclusão foi um IPMN de tipo 2 multifocal. Aí ela trouxe a ressonância
eu acho que eu deixei essa imagem aqui, que é a mais elucidativa. Que é o que vemos aqui? Então, vemos aqui, olha aqui, ducto pancreático principal dilatado com algumas, e tortuoso, com algumas dilatações dos ductos terciários e secundários. Além disso, vemos aqui que o ducto pancreático principal, ele é, o ducto dorsal, ele é dominante. Ele é identificado em toda a sua extensão, daqui da cauda, em toda a sua extensão, até a papila menor e medindo aproximadamente 7 milímetros pela ressonância. Além disso, na área da topografia da porção cefálica, vemos uma área, ela tinha, nessa imagem não dá para ver, mas tinha cistos menores em corpo e cauda, mas uma área cística maior que por la ressonância media 3 centímetros. Se vocês lembram, na econoscopia a maior área cística medida foi de 7 milímetros. Então, dessa vez era 3 centímetros. Só que tinha, os cistos tinham paredes espesadas e com realce ao contraste. Olha só, são características preocupantes, claro, de Fukuoka. Se vocês veem aqui, uma área que tem uma hipoatenuação do ducto pancreático, que na ressonância foi definida como uma área talvez focal de pancreatite. Além da área cística, uma área focal de pancreatite. Antes de você continuar, queria saber a opinião do Marcos, do Rodrigo, em relação a essa imagem. Então, trata-se de uma paciente assintomática, com aproximadamente, qual a idade dela? 73. 73 anos, que ela é assintomática, 73 anos, mulher, que tem CA19-9 pelo menos 4 a 5 vezes acima da normalidade, e que tem essa imagem. Eu queria saber a opinião primeiro do Marcos Clarencio, o que ele faria, qual é o diagnóstico, e depois eu quero ouvir a opinião do Rodrigo Surjan. Bem, Celso, a gente costuma, e eu acho que é o habitual, quando você vai fazer uma ecoendoscopia ligada ao pâncreas, avaliar o pâncreas, né? Geralmente vem uma imagem, né? O paciente traz a imagem e na maioria das vezes, e a gente sempre costuma ter, é uma ressonância magnética, né? Veja que a ressonância aí mostrou algumas coisas, talvez um pouco a mais que a ecoendoscopia, né? Esse aumento aí do CA19-9 é um aumento que existe, mas não me chama muita atenção, né? E aí, nesse caso, Celso, será que seria interessante, já que tem essas imagens aí na cabeça, será que seria interessante rever a ecoendoscopia, né? Fazer uma nova análise para ver, né? E parece que a ressonância mostrou alguma coisa a mais que a ecoendoscopia. Me corrija se eu estiver errado, entendeu? Eu colocaria a possibilidade de uma nova eco, dando um foco nessa área da cabeça. Me corrija se eu estiver errado aí. Rodrigo, nós vamos discutir isso aí, que isso é importante. Rodrigo, você tem algo a dizer a respeito desse caso? Qual seria a sua conduta, o que você faria? Se você está feliz só do jeito que está? Não, eu repetiria provavelmente nessa hora, uma vez também que, assim, depende de onde foram feitos os exames, né? Mas acho que, assim, essa discrepância é bem grande de um exame entre o outro, então, assim, ou é uma alteração técnica mesmo, ou em algum momento, alguma coisa estava acontecendo no período da realização dessa ressonância. Quer dizer, suponha que essa paciente tem um IPMN, aí tinha uma resposta inflamatória ali na cabeça do pâncreas, uma migração de mucina, uma produção de mucina, ou algo assim. Eu tenderia a repetir os exames, talvez até, Marcos, nesse momento eu repetiria a ressonância, um exame um pouco menos invasivo, e já tem uma eco recente, para ver se alguma coisa estava atuando aqui nesse momento em relação a provavelmente a um fator inflamatório na época que essa ressonância foi feita, causando um pouco de dilatação do ducto no corpo inteiro. Então, assim, talvez eu repetisse nesse momento uma ressonância para comparar com a eco, e aí, assim, confirmando esses achados da ressonância, uma nova imagem, talvez no momento com menor inflamação pancreática, eu repetiria a eco.
Perfeito. Ó, só uma coisa que a gente tem que sempre... Celso. Oi. Não, eu acho que o Sujan aí comentou algo importante, né? Aonde foi feita a ressonância? Porque aonde foi feita a eco, a gente sabe que o cara que faz a eco é um cara respeitado, né? É um cara experiente. Me desculpe aí, eu acho que a ordem do Sujan realmente é importante, porque na maioria das vezes, exames de excelência de ressonância, exames de excelência de eco, na maioria das vezes, mais de 90%, eles se batem, são similares, né? Então, realmente, essa observação do Sujan é uma coisa importante. Isso. Então, vamos colocar, pontuar algumas coisas em relação a esse caso. Primeiro, a ecoendoscopia, apesar da sua evolução, uma evolução muito grande, né, nos últimos anos, ela continua a ser um exame de segunda intenção. Isso tem que ficar muito claro para todos os residentes e para todas as pessoas que lidam com a com a ecoendoscopia. Então, uma ecoendoscopia, e o trabalho anterior mostra muito bem isso. Quando se trata de pâncreas, você tem dois exames que são os pilares de uma boa propedêutica pancreática. O primeiro deles é a ressonância magnética e o segundo é a ecoendoscopia. Nesse caso em tela, o que aconteceu? Um paciente de convênio, ele chegou lá para fazer a ecoendoscopia, tá? A primeira ecoendoscopia que foi feita não fui eu quem fez, mas foi do nosso serviço, uma ecoendoscopia do nosso serviço. O colega não tinha a imagem da ressonância, fez a ecoendoscopia. Muito provavelmente existiam alguns, entre aspas, cistos que foram visualizados pela ressonância, que foi feita imediatamente após a primeira ecoendoscopia. E essa ressonância mostrou um IPMN, tá? Um IPMN, inclusive, com características de parecer tipo misto e não do tipo 2. Enquanto que a ecoendoscopia mostrava um IPMN do tipo 2. Então, primeiro eu quero destacar exatamente isso, a importância da ressonância magnética e a importância de que quem faz ecoendoscopia tem que examinar ou a tomografia computadorizada ou a ressonância antes de fazer a ecoendoscopia, para que não ocorra exatamente aquilo que ocorreu. Ou seja, você vê uma ecoendoscopia, uma distócia muito grande entre o resultado da ecoendoscopia e o resultado da ressonância magnética. Em segundo ponto, a ressonância magnética foi feita por uma das médicas que tem a maior experiência aqui em São Paulo com ressonância magnética de pâncreas, né, que foi a doutora Susan. Então, na verdade, houve aqui uma inversão, né, da situação. A gente fez a ecoendoscopia, logo em seguida foi feita a ressonância magnética, e aí a ressonância magnética mostrou esses achados que vocês estão vendo. Pâncreas diviso, alterações pancreáticas sugestivas com pancreatite crônica, uma área nodular, imaginem só, uma área nodular com hiporrealce na região cefálica, onde ela descreve como uma área focal de pancreatite, e cisto de pâncreas de 3,4 centímetros por 2,3 com sinais preocupantes, e cistos menores em caldo e corpo, fazendo o diagnóstico, né, de um IPMN tipo 3, inclusive avançado, que bate, se vocês pensarem muito bem, bate com o CA199 elevado. Aí vocês vão ver agora o desfecho da coisa. Pode continuar, Facundo. Bom, voltando então, mais ou menos resumidamente foi tudo isso que o Dr. Celso acabou de comentar. E então a gente já discutiu aqui o que fazer. E a gente decidiu fazer novamente já agora. Na verdade, a primeira econoscopia foi bem no último dia de outubro, um mês após. E depois de ter discutido o Dr. Celso com a doutora Susan as imagens e aquelas algumas diferenças que o doutor já falou a respeito da econoscopia e a ressonância, uma dúvida na primeira econoscopia se era um ducto ectasiado, um ducto dilatado, 5 milímetros, estava borderline, e então uma dúvida se era tipo misto ou tipo 2, primeiro, e a outra diferença foi no tamanho, né? Na primeira econoscopia 7 milímetros e na ressonância 3 milímetros, 3 centímetros, desculpa. A gente foi fazer a segunda econoscopia e mais ou menos as características os achados da segunda econoscopia, a maioria foram bem parecidos com a primeira econoscopia. E vemos nessa imagem aqui, nesse vídeo, a principal, a maior área cística, que foi aquela que estava na porção cefálica,
que dessa vez mediu aproximadamente 1,2 centímetros e bem típica, né? Área cística com septos e uma imagem aqui no centro que pareceria ser sugestiva de um nódulo mural. Depois, o resto concordou com a primeira ecoendoscopia. Um parenquima heterogêneo, alguns sinais de pancreatites crônicas e também conseguimos ver também o ducto dorsal dominante, que foi o que a gente concluiu. Concluímos como um IPMN, bom, como para que vocês vejam, a área cística maior dessa vez mediu 1,6, 1,7, mais ou menos. Depois o resto foi bem parecido. E a gente concluiu, dessa vez, como um IPM tipo misto na porção cefálica do pâncreas, além do pâncreas divisus, com sinais de pancreatite crônica em corpo e cauda, e realizamos a punção daquela lesão que a gente viu no filme, no vídeo. E temos o resultado do anatoma patológico, que confirmou o IPMN do pâncreas com um padrão de vídeo pancreático. Isso, hasta aqui é isso do caso clínico, doutor. Não sei se o senhor quer falar alguma coisa mais. Perfeito. Não, agora eu quero saber a opinião, mais uma vez, do Marcos, né? E eu quero saber também a opinião do Rodrigo. O que é que a gente faz com esse paciente agora, entendeu? O Rodrigo pode começar aí. Um IPM tipo misto, né? Aquela lesão na cabeça, apesar dela ter menos do que 2 centímetros, é uma lesão com sinais de preocupação. Eu não sei qual que é o quadro clínico geral dessa paciente. Ela está muito bem. Está muito bem. É bom. Em termos de comorbidades, ela tem 73 anos. Excelente. Tá. Ela é fácil, entre aspas, eu diria que ela é facilmente operável. Essa lesão na cabeça aí, essa daqui é a punção da lesão, né? Sim, essa é a punção daquela lesão, daquela área cística. Tá. Eu me preocuparia com o CA19-9 dela. É bem alto, uma lesão com sinais de preocupação. Tem uma nodulação na parede da lesão. Quer dizer, se a gente fosse se fiar apenas pela ressonância, seria uma lesão com indicação de cirurgia e essa elevação do CA19-9. Acho que essa paciente seria candidata até a se pensar, e não sei se isso que acabou sendo feito, numa pancreatectomia total, uma doente de altíssimo risco de desenvolvimento de neoplasia. Putz, eu ficaria bem na dúvida de indicar direto uma cirurgia para ela. E se fosse indicar um procedimento, esse é um dos raros casos que a gente teria que pensar provavelmente na totalização dessa pancreatectomia ou até indicação de margem cirúrgica, porque provavelmente aí a gente vai ver aquelas alterações pancreáticas aí, um paninho de alto grau no transcorrer de todo do pancreático. Quer dizer, essa é uma doente de bastante preocupação. E se fosse abordagem cirúrgica, seria possivelmente uma abordagem ampliada para não deixar risco para o resto do parênquima pancreático dela. Para ajudar o seu raciocínio, Surjão, eu quero te dar alguns dados, né? Uma coisa que não é raro, eu já tive a oportunidade de ver demais, inclusive eu quero acho que a gente teria que, entre aspas, chamar atenção disso para a comunidade científica, a presença concomitante de neoplasia papilífera mucinosa intraductal, que aqui nessa paciente a gente não tem dúvida, associada a pâncreas diviso. E não esquecer que o pâncreas diviso, ele vem associado na maioria absoluta dos pacientes com pancreatite crônica, que entre aspas, é o quadro evolutivo do pâncreas diviso, ou seja, a evolução dele é exatamente essa. E isso chama bastante atenção nesse caso, por quê? Porque ela tem um CA19-9 aumentado. E o que vai, do ponto de vista de raciocínio clínico, o que é que vai trazer transtorno para nós? Será que esse CA19-9 está elevado devido a uma malignização da neoplasia intraepitelial? Ou se o CA19-9 está elevado por causa da pancreatite crônica que está presente nessa paciente?
E essa é realmente a grande dúvida, né, do que fazer em relação a esse paciente. Eu, por exemplo, com esse achado da ressonância, com esse achado da ecoendoscopia e com essa biópsia, eu não teria muita dúvida de, entre aspas, indicar um procedimento operatório e aí, durante o procedimento operatório, fazer alguma outra técnica para a gente conseguir ver se a gente amplia a pancreatectomia ou não. Por quê? Porque, veja bem, é que o Filadélfio não está aí, mas o Filadélfio deu como um epitélio simples, né, um arranjo linear, mas do padrão biliopancreático, que a gente sabe que é um dos que mais maligniza. Então, quer dizer, esses achados podem realmente estar muito relacionados a uma malignização, o que nos fortificaria a realização de uma duodenopancreatectomia nesse caso. Eu não sei se você concorda com isso, se você tem mais alguma coisa a acrescentar, Rodrigo, em relação a isso. Essa paciente não foi operada ainda, tá? Essa paciente está em discussão. Ela é uma paciente que veio para a gente lá do Einstein, né? Uma paciente que veio lá do hospital pelo cirurgião, né? Está com outro cirurgião e a gente está discutindo exatamente isso. Eu realmente... Estamos aguardando agora o estudo imunistoquímico para saber o padrão que é, mas geralmente o Filadélfio acerta o padrão epitelial que ele encontra na hematoxilina eosina. A gente vai aguardar, está aguardando a imunistoquímica, mas eu estou realmente propenso a indicar o procedimento operatório para essa paciente. E aí, no momento da cirurgia, devido à dilatação do ducto pancreático, a gente pode fazer, por exemplo, um spyglass, tentar chegar até a cauda, fazer biópsia de congelação, para ver se realmente é uma pancreatite crônica ou se é uma neoplasia. Queria saber o que é que você pensa agora sobre isso, Sujan. Arden, eu acho que assim, o manejo intraoperatório vai ser muito difícil ali de você ter armas poderosas o suficiente para tomar a decisão em relação à totalização da pancreatectomia naquele momento. Até porque essa decisão final acabaria sendo anátomo-patológica e o que a gente teria à disposição no intraoperatório, que é congelação, talvez acrescentasse muito pouco em relação a isso, ao nível de detalhe que precisa ser visto. É diferente de fazer uma congelação, de fazer anatomia patológica final e ainda mais a imunohistoquímica. Essa paciente, aquilo que eu te falei, eu acho que assim, a imagem que ficou na minha cabeça no final das contas, nesse caso, foi a imagem da ressonância. Eu acho que eu já entraria muito propenso nesse caso para totalizar a pancreatectomia. Perfeito. Porque, assim, num caso como esse, nessa idade, com essa elevação de CA19,9, com a possibilidade do IPMN tipo 3, quer dizer, de ducto pancreático e ducto secundário, eu acho que a chance dessa paciente ter um epitélio de todo o ducto pancreático principal já alterado é muito grande. E eu acho que essa seria uma paciente já para entrar seriamente considerando a realização, provavelmente, de uma totalização da pancreatectomia. Perfeito. Se essa não acabasse sendo a minha decisão final, já para entrar em sala, proposta a totalização da pancreatectomia, entendeu? Perfeito. Porque eu acho que ali vai ser difícil a gente tomar essa decisão no intraoperatório. Não, eu acho que essa conduta é a imagem da correta. ressonância dela não é uma imagem bonita de ducto, né? Não. Tá certo. Marcos... E você vê que é isso, né? Tipo, ele já coloca uma alteração ali, né? Tipo, na origem biliopancreática. Então, assim, acho que essa é uma candidata. Porque, veja bem, eu acho que o grande problema que está acontecendo é que o cirurgião ele está pensando da seguinte forma. Para operar, ele gostaria de ver células malignas. E eu acho que essa biópsia mostrou exatamente que não tem células malignas. O diagnóstico está feito de neoplasia papilífero mucinosa intraductal do pâncreas. Na minha opinião, a indicação está galgada no aspecto da ressonância, no aspecto encontrado na biópsia, no padrão biliopancreático do epitélio, que justificaria realmente a realização de um procedimento operatório. É óbvio que se vai ser uma duodenopancreatectomia, se vai ser uma pancreatectomia total, é uma decisão do cirurgião mesmo. Mas que realmente eu acho que tem indicação cirúrgica, com todos esses parâmetros que eu acabei de avaliar, eu não tenho muita dúvida. Não sei se o Marcos quer comentar. Oi, fala. O objetivo de todos os protocolos, o objetivo
de Fukuoka, de Sendai, da Sociedade Europeia, não é operar adenocarcinoma, né? Exatamente, exatamente. Então, assim, essa biópsia que vocês fazem não é uma biópsia que a gente quer ver só esse tipo de padrão. Isso que você acabou de falar é fundamental. Exatamente isso. É fundamental. Quando eu não sabia dessa sequência dos exames, eu não me atentei na reunião, mas quando você falou depois que eu me atentei que tinha feito a eco e depois feito a ressonância pela Susan Menassi, e daí depois foi repetido o exame. Eu vou ser muito sincero com você, a hora que você vê o laudo da ressonância, a hora que vocês começaram a comentar e mostraram a imagem do que vocês viram na eco, e aí eu sabia, obviamente foi feita a biópsia, né? Naquela hora eu pensei assim, eu não sei se essa biópsia vai ajudar. Exato. Será que a gente não coletou informações suficientes sem a biópsia para falar, não importa o que vem nessa biópsia, essa é uma doente de risco, essa é uma doente que tem elevação de CA19,9, essa é uma doente que tem formação de nodulação na parede, tem espessamento, tem septos, tem captação da parede na ressonância do contraste. Ponto final, acabou. Aí está a indicação de cirurgia, não precisa de anatomia patológica. Perfeito, é isso mesmo. Perfeito. Eu, por exemplo, vou ser bem sincero, eu fiz a biópsia nesse paciente porque o cirurgião pediu para que eu repetisse o exame e fizesse a biópsia. Mas, honestamente, eu com os exames que eu tinha, com a ecoendoscopia anterior e com a ressonância magnética, eu teria indicado o procedimento operatório para essa paciente sem pensar. Com a ressonância e o exame de vocês, ela já tem preenchimento de critério. Exato. Não, e ela tem um CA19,9 elevado, com aquela ressonância, com IPMN tipo 3, feito o diagnóstico. Isso tem que ficar claro. É desnecessário fazer uma nova ecoendoscopia com biópsia. Mas é aquilo que eu falo, é a forma como se conduz os pacientes. Isso tem que ficar claro, entendeu? Essa é uma coisa que tem que ficar claro e é por isso que a gente tem que discutir isso de uma forma multidisciplinar. Pena que a gente não tem mais cirurgiões aqui, né, e radiologistas aqui para a gente discutir exatamente esse tipo de paciente, que esse é um dos maiores dilemas que a gente tem. Esse é um caso de muito dilema mesmo. Fala, Marcos, você ia falar alguma coisa? É uma situação realmente especial. Agora, muitos pontos falam a favor a indicar a cirurgia, né? E é interessante assim, que a paciente também nos ajude a decidir. A gente está com uma lesão no pâncreas que ou já tem câncer aí, ou tem uma chance enorme de ter câncer daqui 1, 2, 3, 4 anos. Né? Fora que ela é uma paciente assintomática, né? É uma paciente assintomática. Isso é uma decisão que a paciente também pode nos ajudar. O que eu questiono aí, já que o cirurgião está querendo um diagnóstico de célula maligna, né? Além disso, o que eu questiono aí é, antes da cirurgia, Celso, se teria indicação, se teria valor, porque pode ter célula maligna no corpo, na cauda, se teria valor fazer uma endoscopia desse ducto aí, né, antes da cirurgia, se teria valor até para convencer o cirurgião, até para convencer a paciente, né? Eu, por exemplo, fazer um spyglass. Eu, por exemplo, nesse caso, eu não teria muita dúvida em fazer, por exemplo, se esse paciente fosse meu, eu, sem sombra de dúvida, conversaria com o surgeon e diria o seguinte: surgeon, vamos fazer uma ecoendoscopia, um spyglass imediatamente antes da ecoendoscopia, da cirurgia, ou seja, eu vou lá, entro com o duodenoscópio, faço esfincterotomia pancreática, dilato a cabeça do pâncreas, passo o spyglass, tento chegar com o spyglass na cauda e vou fazer biópsias da cauda, do corpo, tá? Para quê? Para saber se o que eu tenho lá é IPMN ou pancreatite crônica, porque não esquecer que esse paciente tem um pâncreas diviso. E a gente sabe que o pâncreas diviso culmina com uma pancreatite crônica. E, além de tudo, tem um CA19,9 elevado. Será que o CA19,9 elevado é por causa da malignização do IPMN tipo 3 ou é por causa da pancreatite crônica? Então, esse eu acho que é o grande dilema que a gente tem. Por isso que eu acho que esse caso é um caso que nos traz muito a discussão de muitos conceitos que são entremeados em relação à glândula pancreática.
Alguém... Bom, não vamos nem entrar na discussão, então, Celso, porque se a gente achar que CCA19-9 é associada à malignidade, a gente teria que discutir se teria que fazer químio antes do que a cirurgia. Exatamente. E eu não quis nem entrar nessa daí. Inclusive o Arthur, acho que está aí, né? O Arthur pode até falar alguma coisa. Se, por exemplo, vamos supor que nessa biópsia viessem células malignas, o que ele acha, não sei se ele está ouvindo a gente, não sei se ele está aí, o que ele acha de fazer, já que você entrou nessa celeuma, né? O que ele acha de fazer, por exemplo, uma neoadjuvância antes de fazer o tratamento cirúrgico nesses pacientes? Bom dia, pessoal. Tô presente, sim. Bom dia a todos. Muito obrigado pela sua presença, Arthur. Você é um cara fundamental para isso. Imagina. Essa é uma pergunta muito difícil de ser respondida. A gente, em oncologia, é um pouco engessado em relação a fazer terapia neoadjuvante. A gente tem um estadiamento muito preciso, né? Então, arrisco a dizer que a gente provavelmente não conseguiria, inclusive, justificar a quimioterapia neo nesses casos, nessas lesões císticas complexas, se a gente tivesse, eventualmente, a presença de células malignas isoladas, né? A gente teria que ter um estadiamento inicial, né? Bem definido, para colocar esse paciente dentro desse estadiamento e aí dar força à neoadjuvância, né? Porque eventualmente pode ser só algumas ilhas ali de células neoplásicas presentes. Eu acho que eventualmente nesse caso eu não indicaria quimioterapia neoadjuvante, né? Então acho que assim, a minha resposta em resumo se a gente tivesse só células neoplásicas isoladas nesse tipo de lesão, não. Acho que eu indicaria obviamente a cirurgia, mas não quimioterapia não. Perfeito. Marcos, você quer fazer mais algum comentário? Perfeito. Não, Celso. Se não tem mais nenhum comentário, eu acho que o caso acabou aí, né, Facundo? Depois a gente vai trazer os resultados, né, do procedimento operatório, qual vai ser a decisão desse paciente, mas acho que acabou o caso, né, Facundo? Ok. Quer que a gente... Sim, agora, Rodrigo, você está preparado aí? O que você vai apresentar para a gente? Vou testar aqui, Celso. Videozinho. Facu, você sai? Agora o Facundo tem que sair, isso. Eu quero agradecer a presença de todos aí, né, que estão aqui nos assistindo. Nós estamos agora com 18 pessoas. Realmente é um enorme prazer estar com todo mundo aí. Humberto hoje chegou atrasado, né, Humberto? Bom dia, estou vendo ele aqui agora. Né? A Jerusa, a Notiane, todos estão aqui. Então, realmente... Viu, Celso? Fala, Humberto. Bom dia. Bom dia. Bom dia a todos aí, desculpa o atraso, mas na verdade eu acordei antes das 5 para poder assistir, viu? Aí você dormiu de novo? Não dormi de novo, o celular acabou a bateria, eu não conseguia lembrar do ID da reunião e aí ficou... Não teve jeito de carregar, cara. Não conseguia só agora, olha só que coisa. Mas é sempre um prazer ter você aí. Obrigado, tá, igualmente. O Surjão vai apresentar um caso que eu acho que é um caso extremamente interessante. Acho que vocês até hoje não viram essa técnica. Na verdade, nós vamos entre aspas, relatando essa técnica, né? Graças ao Surjão, que é um cirurgião jovem, um cirurgião destemido, né? E que faz realmente coisas bem novas em relação ao pâncreas. Surjão, fica à vontade para apresentar. Vou tentar abreviar um pouquinho, esse vídeo já está também pré-editado, acho que vai para o American College do ano que vem. Bom, esse daqui é um caso de uma pancreatectomia que a gente fez, fazendo... Bom, eu vou falando. Uma senhora de 66 anos, hipertensa, hipotireoidismo obesa, com dor abdominal no quadrante superior do abdômen, que fez uma ultrassonografia e viu uma lesão pancreática, foi direto para uma ressonância. Esse daqui é o exame de imagem dela, mostrando uma lesão no corpo do pâncreas, com captação do contraste, suspeita já para adenocarcinoma, com cerca de 2 centímetros. Ela foi então submetida a uma ultrassonografia endoscópica que mostrou uma lesão de 17 milímetros no corpo, com dilatação ductal. Esse daqui é o exame que eles mandaram para a gente, a dilatação do ducto, a lesão hipoicóica no corpo do pâncreas. Essa é uma paciente que veio encaminhada de outro estado, a biópsia aqui, e fez uma análise anatomopatológica da lesão que mostrou um adenocarcinoma.
Foi indicada, então, uma pancreatectomia robótica distal. A gente utilizou a plataforma da Da Vinci XI. Esses daqui são os acessos cirúrgicos, 5 incisões, um acesso para assistente, 4 acessos robóticos de 8 milímetros. O docking do robô foi feito pelo lado esquerdo da paciente. É assim que a gente faz o docking, a paciente em proclive, com um pouquinho de decúbito lateral direito. Começamos a cirurgia com acesso à retrocavidade, a gente faz a abertura então do grande aumento, com bisturi harmônico. É assim que a gente chega até a retrocavidade. Nesse caso a gente já foi abrindo mais, porque a gente já ia fazer esplenectomia. E aqui é a primeira visão que a gente teve do pâncreas durante o procedimento operatório. Começamos então com a ultrassonografia intraoperatória para a identificação da lesão. Vocês podem ver a lesão em amarelo, a veia esplênica e a artéria esplênica em azul e vermelho. A gente fez uma demarcação da possível linha de transecção do pâncreas proximal à lesão. E a gente fez, nesse momento, injeção intravenosa de verde-indocianina. E vocês podem ver, então, como torna ainda mais fácil a localização da lesão com a utilização do verde-indocianina e fluorescência robótica. Só que nesse momento foi que a gente fez uma técnica inovadora, medialmente a lesão. A gente colocou um catéter de punção ureteral, um catéter ureteral, fez a injeção de verde-indocianina dentro do parênquima pancreático. Vocês podem ver aqui que o pâncreas medial, a lesão, ó, o verde entrando aqui no pâncreas, vai ficando esverdeado na fluorescência. Então a gente injetou verde-indocianina medial à lesão, próximo da área que a gente ia fazer a transecção, para avaliar a drenagem linfática do tumor. E como vocês podem ver agora, a maior parte da drenagem linfática acabou vindo para a raiz do mesocólon, o que é um conceito completamente diferente do que a gente costuma fazer e entender da linfadenectomia que a gente tem que fazer nesses pacientes. Então toda essa região foi a região de maior concentração, a raiz do meso, da drenagem linfática do pâncreas desse paciente. A gente então clipou essa região toda para fazer uma marcação da área de drenagem linfática do pâncreas dessa paciente justa à lesão. Prosseguimos então com o procedimento. Aqui a gente está fazendo o túnel da veia porta, que era mais ou menos o plano de transecção que a gente tinha pensado já, dando uma margem de segurança para a lesão. Vamos para a borda superior do pâncreas aqui, fazer a dissecção então de onde seria normalmente a localização da artéria esplênica, e nesse caso era a artéria hepática. A artéria esplênica da doente já tem uma origem posterior em relação ao pâncreas, e vejam que brilhou também muito um linfonodo, e esse não é o linfonodo da cabeça pancreática, esse é o linfonodo da artéria hepática, o linfonodo 8A, que não costuma ser foco da nossa linfadenectomia. E olha que bacana agora, a gente colocou o linfonodo no verde, no Firefly, na fluorescência. Olha como esse linfonodo captou a drenagem linfática do corpo do pâncreas da paciente. A imagem fica muito nítida, né? O quanto isso daí estava captando mesmo, quer dizer. E já esse plano, que é o plano de linfadenectomia junto à artéria hepática, junto ao hilo hepático, não é o plano habitual de linfadenectomia para essa cirurgia. Essa artéria não é a artéria esplênica, como a gente está acostumado a ver. Essa é a artéria hepática, depois vocês vão ver nitidamente isso. O tronco celíaco ainda está à direita dessa artéria. A gente fez então a transecção do pâncreas, no nível do corpo. Essa é a técnica que a gente utiliza, um grampeador com Synguard, que é esse tecido, para tentar limitar ao máximo a ocorrência de fístula pós-operatória. Então, assim, aqui é a artéria hepática, aqui a veia esplênica atrás do pâncreas, e aqui a gente está dissecando junto ao tronco celíaco. Isso que vocês veem bem no meio aqui é o tronco celíaco, e agora sim a gente está vendo a artéria esplênica. Então, a gente fez um nível de linfadenectomia bem ampliado por causa dessa drenagem linfática do corpo do pâncreas, avaliada por fluorescência. Então, aqui dá para ver a artéria hepática, o tronco celíaco e a artéria esplênica. Transeccionamos a artéria esplênica. Isso é uma coisa muito importante que a gente vai mostrar agora. Não adianta só colocar clipe, tem que fazer uma sutura do coto dos principais pedículos vasculares arteriais, tá? Para prevenir a migração desses clipes aí, sangramento pós-operatório. E partimos então para ligar a veia esplênica, e a gente fez também
a ligadura dela com grampeador com carga vascular, mais a colocação de hemolock. E aí a gente parte para a retirada da peça, e aqui a gente vai tirar o pâncreas e o baço, e essa linfadenectomia retroperitoneal, a início a gente fez de uma maneira standard, com relação à técnica. Aqui já ligando todos os vasos breves, transeccionando os ligamentos esplênicos, e aqui o final da ressecção da peça. Esse daqui é o aspecto final da ressecção, e a gente acionou novamente o Firefly e vendo toda a região que ainda tinha drenagem linfática. Veja, a cirurgia já teria terminado nesse momento. Sem, normalmente, a ressecção daquele linfonodo do 8A. Agora a gente vai continuar fazendo linfadenectomia nessa paciente e abrindo a raiz do mesocolo. Vocês vão ver ali logo abaixo do duodeno, junto ao tríceps, o duodeno aqui embaixo do bisturi harmônico. A gente tirou toda essa raiz do meso com linfonodos. E isso não é o que é feito nessa cirurgia de uma maneira regular. Não faz parte da técnica de pancreatectomia corpo caudal com esplanectomia para adenocarcinoma de pâncreas. E novamente a gente usa uma área neutra sem captação de vergindocenina para averiguar a peça. Então aqui, ó, nada captando, e olha como a peça realmente tinha captado muito vergindocenina por drenagem linfática. A gente prossegue então com a ressecção das áreas que tinham captação do verde na fluorescência, até deixar o campo cirúrgico livre de áreas que tinham drenagem linfática. Olha como capta essa região em relação ao resto. Ó. A gente então tem que fechar esse defeito do meso para evitar uma hérnia aí, pós-operatória. E a partir de agora a gente vai meio que partir para o término da cirurgia. Eu queria só mostrar mais uma imagem que já vai aparecer daqui a pouquinho, que aí não é muito científica, é só porque é interessante mesmo. E é uma imagem bonita do que a gente fez depois que acabou a cirurgia. Só fechando então a brecha no mesocólon que a gente criou com essa linfadenectomia. A retirada da peça dentro do saco plástico, a gente utilizou uma incisão de fan steel. Aí a outra linfadenectomia. Aí o aspecto final da área de ressecção. A veia, a porta, a veia esplênica, o pâncreas e o tronco celíaco com a artéria hepática. Uma linfadenectomia bem ampla. A drenagem sempre drena com o Waterman, o coto pancreático. E como teve esplenectomia nesse caso, a gente faz uma drenagem com dreno tubular da região subfrênica para não deixar acumular líquido aí. É uma região que causa muita infecção e muita febre pós-operatória. A imagem final das incisões. O produto. Agora vem uma parte interessante do vídeo. Esse é o produto da ressecção pancreática. A gente fez a margem pancreática que veio negativa. E aí a gente pegou de novo a câmera do robô e acionou fluorescência. Olha que legal essa imagem. Vocês vão ver depois que a gente abre a peça. Aqui onde seria a área da neoplasia. Depois que a gente abrir, vocês vão ver que dá para ver direitinho a margem. Aqui é a ressecção da área da raiz do meso. Depois que a gente abre o tumor. Uma margem de pâncreas normal à esquerda. E olha como que dá para ver bonito o tumor e onde a gente tinha injetado vergindocenina, como realmente a margem era significativa. Tiramos mais uma margem para análise anatomopatológica. Aí está o tumor, bem compatível com a imagem da eco, né? Sim. O aspecto da lesão. Realmente... Isso aí que eu queria mostrar para vocês. Acabou nessa edição final não entrando. Essa paciente saiu com a peça da pancreatectomia mais 8 frascos de produtos de linfadenectomia e de extensão de linfadenectomia. Quer dizer, é uma paciente que saiu com uma linfadenectomia muito fora do que a gente costuma fazer. Essa é a primeira vez que isso foi feito no mundo. E a
A maldade vai continuar, né, Celso? Agora, isso aí. Essa ideia vai se estender a vocês. Vocês vão ter muito trabalho, porque não sou eu mais que vou fazer isso. Não, eu quero primeiro parabenizar o Rodrigo, né? Que esse talvez vocês ainda não tenham percebido, mas esse é um caso extremamente interessante, porque o Rodrigo me corrige se eu estiver errado, ele na verdade, ele rebate muito dos conceitos da ressecção ampliada dos adenocarcinomas pancreáticos. Por quê? E eu vou fazer o comentário que o Rodrigo fez. Ele me ligou num domingo dizendo o seguinte: pô, eu queria te mostrar uma coisa, um vídeo muito legal, tal e coisa, e que esse vídeo foi feito baseado nas reuniões que eu faço com vocês. Por isso que é importante as chamadas reuniões multidisciplinares. Ou seja, o Rodrigo falou assim: eu não tive medo de puncionar o pâncreas, ainda irrigado, para fazer esse tipo de procedimento. E ele identificou que toda a circulação colateral em relação à drenagem linfática é diferente daquela que a gente advogava antes do que ele mostrou. Ou seja, é óbvio que é um caso, apenas um caso, mas isso aí realmente suscitou essa dúvida e que mostra que realmente a gente não sabe absolutamente nada sobre o pâncreas, né? Então, tudo aquilo que a gente estava fazendo de pancreatectomias estendidas, com ressecção linfonodal, a gente, entre aspas, pelo pouco que a gente viu nesse caso, né, a gente estava fazendo, não errado, mas a gente estava sendo muito parcimonioso em relação a isso. E isso talvez tenha impactado nos resultados desse tipo de procedimento que é tão feito, né, que é tão simplesmente realizado para os adenocarcinomas, tanto de cólon quanto para os adenocarcinomas gástricos. Então, talvez esse seja o caminho que foi feito inicialmente pelo Rodrigo. Então, vocês aqui num pequeno grupo estão vendo um procedimento fantástico para a glândula pancreática, que, entre aspas, né, foi ajudado pelo grupo de endoscopistas que mostrou que a gente pode puncionar a glândula pancreática, injetar alguma coisa com sangramento praticamente mínimo, né? Então, eu queria ouvir o comentário rápido das pessoas, né? Do Humberto, do Marcos, o que eles acham disso, no Tiane, quem quiser fazer o comentário, Jerusa. Acho que é um caso, realmente um caso extremamente interessante, uma novidade, né? E a gente está suscitando fazer alguns trabalhos em relação a isso, que eu acho que vale muito a pena. Marcos? Eu estou aqui na garagem ainda, mas aí parabéns ao Sujan, né? O Sujan vem demonstrando e eu venho observando nas reuniões a qualidade do Sujan, né? Pelas colocações e, como o Celso comentou, é um cirurgião jovem, ele vai melhorar certamente, né? E a gente quer muito assim, Celso, a gente fazer o nosso 4º curso aqui, né? Que é um curso que a gente quer que continue, que isso está dando uma sinalização boa, né? Para a gente aqui da Bahia, até fora do estado. E desde já a gente vai arranjar um tema para o Sujan, né? Para a Bahia conhecer mais o Sujan, né? Eu sou assim fã da robótica, espero ainda alcançar a endoscopia robótica, né, Celso? Vamos ver se a gente alcança, né? E eu estou indo trabalhar, eu gostaria de desejar assim, um Feliz Natal, um Ano Novo ótimo, agradecer a Celso e a vocês. Eu aprendi muito esse ano, né? E Celso está me estimulando a acordar cedo, isso é uma coisa boa também, né? A gente começa cedo a nossa jornada. E um bom Natal aí, Celso, um grande abraço, um abraço na família. E eu vou trabalhar, Marcos, aos colegas, viu? E até janeiro. Falou, Marcos. Obrigado, um abraço. Obrigado. Tá, tchau. Tchau. Bom Natal para você e feliz Ano Novo também. Okay. Humberto. Bom dia. Vou fazer um breve comentário. Eu acho, Sujan, que assim, tem que dar 1000 parabéns para você e a equipe, porque são de relato de casos que a gente já viu muita conduta mudar. Começa com o primeiro caso, né? E a coragem de fazer e de demonstrar e depois reproduzirem, outros serviços reproduzirem. Isso, assim, confiar realmente na nossa
na nossa capacidade, como eu disse, nossa é brasileira também de tentar fazer uma coisa diferente, não diferente, de mudar até paradigma, né, de conduta. Eu acho que a gente tem que valorizar mais os nossos colegas, né? A gente tem que melhorar a nossa autoestima. E no caso aqui, como é um grupo médico, melhorar a nossa autoestima em relação à medicina, que a gente sempre fica um pouco com aquela sensação como o pessoal fala de uma maneira que eu não gosto, mas de tupiniquim, né? Enfim. Então, eu acho que isso pode mudar. Eu não sou cirurgião, minha formação é clínica, muito embora na residência tenha feito muita coisa de cirurgia, internato em cirurgia, etc. Mas eu acho que isso aí pode mudar muito a conduta, né? Nesses casos de técnica cirúrgica mesmo, né? Que você mostrou foi uma mudança de técnica, né? Então é isso. Mesmo. É isso mesmo. Alguém tem mais alguma pergunta? Doc, eu tenho uma pergunta para o Rodrigo. O Rodrigo, sem dúvida, parabéns pela apresentação, pelo vídeo. Mas aí eu queria saber, Rodrigo, tem alguma já dados do anatomopatológico, mais que nada a respeito dessa área que ressecaram, da parte da linfadenectomia? E depois, a injeção paramedial da lesão, isso eu pergunto por ignorância, foi por uma questão da irrigação linfática dos tumores do corpo ou por que, Rodrigo? Facu, a gente ainda não tem um anátomo, tá? Uhum. Eu congelei o linfonodo da artéria hepática, esse veio negativo. Eu acho que isso obviamente ainda vai ter que ser estudado e serem feitos mais casos, mas assim, eu não tenho muita dúvida de que a drenagem linfática do pâncreas é um pouco diferente do que a gente está acostumado a ver, a considerar. O procedimento hoje é feito de uma forma que faz mais um sentido estético na forma de ressecção, quer dizer, a gente vai ressecando uma coisa que parece que faz lógica em termos de drenagem linfática, mas que eu acho que não faz muito sentido prático. Por isso que foi a nossa ideia de fazer isso. O plano, pelo que eu entendi da sua pergunta, é onde a gente fez a transecção do pâncreas, é isso? Não, em que nível? a injecção Foi a ideia. Foi para medial, né? A ideia é mais ou menos a seguinte: a gente injetou o mais próximo da lesão que a gente conseguiu. Então a gente estava com ultrassom, a gente estava já com uma injeção intravenosa, vendo onde estava a lesão por fluorescência. A gente injetou imediatamente ao lado da lesão, para o lado mais medial dela, por alguns motivos. Primeiro que eu ia deixar uma margem de segurança já significativa ali, de qualquer forma, então eu injetei numa área que eu sabia que eu ia ter que retirar de qualquer forma, o mais próximo possível da lesão. E eu tinha que escolher se eu injetava mais distal a lesão ou mais medial. Como minha ideia era tentar fazer a melhor linfadenectomia possível, o que eu pensei na hora é o seguinte: se tem uma região que eu preciso avaliar melhor a drenagem linfática, é mais medial, porque é onde a gente pode ter uma comunicação para outros lugares em termos de drenagem linfática e estender a linfadenectomia. Queria deixar um comentário final aí, bem rápido. Marcos, Humberto, todos vocês, todos os aprimorandos, todos os pós-graduandos e Ardengue. Esse procedimento é de vocês, não é meu. Esse procedimento só foi feito por causa do que vocês vêm me ensinando. Humberto, eu não tenho dúvida de que a gente está num nível de excelência nessa reunião e com os colegas dessa reunião, que é o maior ou muito próximo do nível de maior desenvolvimento científico e técnico no mundo. Isso só aconteceu, essa cirurgia só aconteceu. Minha equipe esse ano fez 4 cirurgias que nunca tinham sido feitas no mundo. A gente desenvolveu técnicas que nunca foram desenvolvidas. Isso acontece porque a gente aprende sempre e a gente fica com isso na cabeça o dia inteiro. Eu vou fazer uma cirurgia muito em breve. Eu mandei uma mensagem de novo para minha esposa às 2h da manhã,
e falei para ela, olha, esquece essa mensagem depois amanhã, porque eu tive uma ideia de novo, que eu estava meio que dormindo, não dormindo, e que eu não posso esquecer. Quer dizer, tipo, eu acho que o Celso encaminha muito bem esse caminho de que a medicina tem que estar na nossa cabeça sempre. E é daí que vem as novas técnicas. Eu não tenho dúvida de que dentro desse ambiente que a gente está capacitado e a gente tem conhecimento suficiente para mudar algumas coisas e para desenvolver novas técnicas que vão ajudar os pacientes. Quando eu comentei isso com os meus colegas, que eu ia colocar um catéter dentro do pâncreas, injetar vergindocianina, todo mundo perguntou se eu estava louco. Eu falei, não, eu não estou louco, é que vocês não participam da reunião da ecoendoscopia do hospital, porque vocês vão ver que não tem nada de loucura nisso. Então é por isso que eu liguei para o Celso e falei, ó, esse procedimento é de vocês e minha ideia é que vocês assumam isso para mim e façam na véspera das cirurgias esse mesmo procedimento injetando vergindocianina perilesional ou intralesional para eu avaliar a drenagem linfática no dia seguinte com vergindocianina. Deixo para o final de ano um ótimo final de ano para vocês e meu agradecimento em tudo que eu tenho aprendido com vocês. E tenho certeza que esse daqui é um grupo que vai capitanear o melhor que a gente tem à disposição e na medicina e definir tendências e definir novas condutas, porque existe a dedicação para isso, existe a confiança para isso, existe a segurança para a gente fazer isso. Eu acho que é nossa responsabilidade fazer isso e tentar melhorar sempre o tratamento dos pacientes. Bom, nós aqui temos que agradecer, Rodrigo, você está aqui, o Arthur, todo o grupo multidisciplinar que tem participado todo esse ano. Realmente, essa reunião ela é extremamente gratificante, porque uma coisa que eu gostei muito do que você falou é o seguinte, a gente não faz coisas para publicação, nós fazemos coisas para a melhoria da qualidade de tratamento do paciente. Eu acho que isso é importante. E essa sua ideia, Rodrigo, realmente eu e todo o grupo que está aqui se sente lisonjeado de você dizer que isso é nosso, mas eu tenho que ser bem honesto para você, isso não é nosso, isso é totalmente seu, porque você apenas, a gente jogou a semente, mas se você jogar semente no asfalto, a semente não vai crescer nunca. Porém, se você joga a semente no meio de cultura fértil, como é a sua cabeça, com certeza você vai evoluir cada vez mais. Eu só tenho que te dizer os parabéns. Para mim é uma honra muito grande estar aqui com você nessa reunião, discutindo esses casos. Da mesma forma que seus assistentes não participam, os meus assistentes também não participam, mas isso é normal, né? Cabe a nós tentar fazer com que eles participem cada vez mais, porque eu acho que é através das ideias, né, das novas ideias, é que a gente consegue tratar esses pacientes de uma forma melhor. E para terminar, eu quero mais uma vez agradecer a presença de todos, dizer que na terceira semana de janeiro a gente vai começar novamente com as reuniões, eu mando para vocês, e desejar a todos um Feliz Natal, um próspero Ano Novo, né? Estou vendo até que o Ronaldo está aí, né? Todo mundo, o Ronaldão também, a Jerusa, né? Eu desejo a todos vocês um Feliz Natal, um próspero Ano Novo e que Deus, né, nos ajude com essa pandemia, né? Que essa pandemia acabe, né? E que a gente também pare de politizar essa coisa que realmente está trazendo muito problema para a gente. Então, eu gostaria de agradecer a todos vocês e, né, um bom ano novo e, mais uma vez, uma felicidades para todos. O Humberto acho que quer fazer. Vou deixar para o Humberto, então, acabar com a reunião, Humberto. Você fica à vontade, que é o nosso decano. O Humberto aqui é o nosso decano, né? Nosso decano, então fica bem à vontade, Humberto. Acabar com a reunião tem duplo sentido, né? Exatamente. Mas então, assim, embora esteja distante de vocês, mas eu me senti muito próximo de todos vocês. Quero agradecer a oportunidade aí pelo Celso. Foi um prazer estar com vocês. Vou continuar acordando 5 horas da manhã, mesmo que minha esposa reclame, porque como decano eu tenho que fazer um pré, eu tenho que fazer um alongamento, eu tenho que fazer todo um ritual para eu poder enfrentar a reunião de 6 horas. E, assim, eu me sinto um velho R3, viu, Celso? Né?
Estou renovado, de coração, é o sentimento. E hoje eu fiquei, o celular não carregava, eu fiquei louco. Eu não posso perder essa última reunião do ano, né? Então é isso. Eu acho que quero desejar saúde, paz e cabeça no lugar. E eu acho que está faltando muita lucidez, já que você falou de pandemia. Eu acho que está faltando muita lucidez, de um modo geral, a lucidez que o grupo aqui tem. Olha, e só para terminar mesmo, eu gostaria que todos vocês, tá, sintam-se abraçados e não esquecer, se alguém tiver algum caso para o ano que vem, por favor, participe. Eu acho que vale a pena participar, acho que vale a pena discutir. O intuito aqui desse grupo é de ensinar, de passar a experiência que nós temos em relação a tudo que a gente faz. Esse é o único objetivo disso aqui. Então, muito obrigado mais uma vez e tchau para todo mundo. Eu vou deixar a reunião agora. Um abraço para todos. Obrigado, gente. Tchau, tchau. Tchau. Bom final de ano. Tchau.